Olá, amigas e amigos. Desejamos que vocês tenham tido um excelente início de 2025 e que ele possa se estender pelos demais dias do ano. Hoje nós estamos iniciando a aula 19, abordando o catolicismo, sempre lembrando que o nosso objetivo é um estudo histórico e nenhuma crítica a nenhuma religião. Bem, nesse livro da Vera Kijanowskaja, uma polonesa do final do século XIX, que psicografa o Conde Rochester, ela escreve o início do catolicismo. No século III, o Império Romano estava dilacerado pela Guerra Civil, pela epidemia da peste e pela vertiginosa sucessão dos imperadores, todos apoiados no exército esgotado pelos ataques inimigos. Invasão dos bárbaros, né? Lembrando. A estabilidade política chegou ao extremo de, em 47 anos, elevar ao poder 25 imperadores. Transformar o cristianismo em religião foi um ato político do imperador, amparado por suas percepções psíquicas. Foi quando esse futuro imperador, né, general romano Constantino, ele vê no céu um sinal escrito in hoc signus vinces, em latim, que significa com esse signo vencerás, e aparece uma cruz. E ele então adota o estandarte da cruz e vence o seu opositor e se torna imperador do Império Romano. Mais ou menos assim nos conta Emmanuel, no livro Emmanuel, psicografado pelas mãos de Chico Xavier. Retirando-se para Salona, exausto da tarefa governista, ocorre a rebelião militar que aclama a Augusto a Constantino. Junto dele, o cristianismo ascende à tarefa do Estado com o Edito de Milão. Mas só por volta do ano 381 surge a figura de Teodósio, outro imperador, que declara o cristianismo religião oficial do Estado, decretando simultaneamente a extinção dos derradeiros traços do politeísmo romano e a Igreja Católica, deturpando nos seus objetivos as lições do Evangelho, se tornou uma organização política em que preponderaram as características essencialmente mundanas. Né? Nos fala isso Emmanuel, fazendo uma crítica, porque, na verdade, o cristianismo implantado dentro do catolicismo traz uma série de rituais que eram dos pagãos, como, por exemplo, a missa. A missa veio de um ritual pagão, assim como outros dogmas que lá estão no catolicismo, né? Bem, a Igreja Católica Apostólica Romana tem uma história que fala sobre. Primeiro, vamos estudar o termo católico, que foi utilizado antes da era cristã por alguns escritores, como Aristóteles, Zanão e Políbio, com o sentido de universal, oposto a particular. Né? Não aparece na Bíblia, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, embora nela se encontre como conceito fundamental a ideia da universalidade da salvação. Aplicado à Igreja Romana e Ortodoxa, o termo aparece pela primeira vez por volta do ano 105 d.C., na carta de Inácio, o bispo de Antioquia, aos Herminenses. Somente com o Concílio Ecumênico de Constantinopla, no ano de 381, foi oficialmente aplicada às igrejas romana e ortodoxa a designação católica. Esse qualitativo, considerado como artigo de fé, assim deve ser entendido e aceito pelos seus fiéis. Creio na una Santa Católica Apostólica Igreja. Com a Reforma Protestante e pela determinação do Concílio de Trento, em 1571, restringiu-se o significado à expressão católica que passou a designar especialmente a Igreja de Roma. Então, a denominação Igreja Católica acrescentou-se a palavra romana, Igreja Católica Apostólica Romana. E esse credo aí, creio na Igreja Católica, né? Se torna então fundamental para a implantação do catolicismo em todo o Ocidente. Bem, o papado, primeiro documento que atesta oficialmente a existência de um papa,
comandando a Igreja Católica, datado do final do século I, escrito por Clemente I, que foi o primeiro pai apostólico da Igreja. O Papa era escolhido pelo voto, no princípio, do clero, do povo de Roma e dos bispos das cidades vizinhas. Somente a partir do ano de 1059 é que a eleição se tornou restrita ao famoso Colégio dos Cardeais da Igreja Romana, como nós vemos até hoje. Lembrando que já havia então a dissidência entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, né, do Oriente. No começo do cristianismo haviam 5 patriarcas. Primeiro, o patriarca de Jerusalém, ao norte, o patriarca de Constantinopla, ao sul, o patriarca de Alexandria, ao oriente, o de Antioquia, e ao ocidente, o patriarca de Roma. Este último, né, nos séculos posteriores, passou a ser chamado de Papa. A Igreja Ortodoxa, uma das 3 grandes divisões do cristianismo, também denominada Igreja do Oriente ou Igreja Ortodoxa do Oriente, designa o grupo de igrejas que se consideram depositárias da doutrina e do ritual dos padres apostólicos guardiões da moral cristã. Então já começa a ter a cisão dentro do cristianismo, criando 2 igrejas diferentes. A Igreja Católica possui 7 sacramentos. O batismo da criança, prática trazida do Velho Testamento, né? Não o batismo de João Batista, né? Mas o batismo que os judeus faziam, né? Que até Jesus foi batizado. Lembram que Jesus foi levado ao templo para ser batizado? E ele, inclusive, o José é obrigado, inclusive, a sacrificar umas rolinhas, né? Em homenagem ao seu nascimento. Confirmação, que seria o sacramento quando a criança tem mais ou menos uns 12 anos, chamado de crisma. Eucaristia, que quando a criança já pode tomar a hóstia, né, representa o corpo do Cristo, que é um ritual pagão, né, comer, né, o corpo de Cristo simbolicamente e tomar o sangue de Cristo. E a comunhão, então tem esse sentido. A penitência consiste na confissão e absolvição e atos de contrição. A unção dos enfermos, o padre unge a pessoa enferma na testa e nas mãos para curá-la e para prepará-la para a vida espiritual. A ordem, que é a ordenação sacerdotal, e o matrimônio, que o elemento crucial não é a bênção do sacerdote, mas os votos em que os noivos fazem na presença do sacerdote e das testemunhas, né? É aquela história de casados para sempre. A Igreja Católica também possui vários dogmas de natureza teológica. O dogma da Santíssima Trindade, que afirma que há um só Deus em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, o famoso sinal da cruz, que surge muito depois, viu, gente? Isso aí surge lá pelo ano de 1200, 1500 aí. O dogma do pecado original, que ensina que os males da humanidade terrestre se reportam a Adão e Eva, que comeram o fruto proibido da árvore da vida, razão porque foram expulsos do paraíso. O homem pecador foi resgatado do erro pela imolação ou crucificação do Cristo, né? Então, o sangue de Cristo salvou todos nós dos nossos pecados, desde que a gente acreditasse na Igreja. O dogma das penas eternas liberta o homem do sofrimento eterno em razão dos erros cometidos se esse aceitar as instruções do catolicismo que determina fora da Igreja não há salvação. Então, na época, se você não acreditasse na igreja e nesse lema, fora da igreja na salvação, você iria para as penas eternas, para o inferno. Bom, as cruzadas, um momento triste da humanidade, né? Mais de 200 anos de guerra, são conhecidas como expedições de caráter militar, mas que foram organizadas pela igreja com o objetivo de combaterem os inimigos do cristianismo. Na verdade, a igreja queria se apoderar de tudo, de todas as riquezas e locais sagrados do cristianismo, né, ali no Oriente Médio. Esse movimento teve início no final do século XI e se estendeu até meados do século XIII. Lembrar que Francisco de Assis foi um soldado numa dessas primeiras cruzadas, né? Os espíritos superiores relatam que esse processo começou, na verdade, em séculos anteriores, em que a vaidade e o orgulho contaminaram os responsáveis pelo catolicismo. Dessa forma, com a expansão muçulmana,
622 a 1089, quando os árabes invadem, né, boa parte da Europa. Iniciam-se as cruzadas para combater inicialmente os seguidores do Islã, né, que eram os infiéis, mas que atingiu todos os povos não cristãos, todos chamados de infiéis. As cruzadas foram em número de 8. E agora, um momento triste também dessa era é a Inquisição. O Santo Ofício foi criado para combater a heresia, a apostasia, a blasfêmia e a feitiçaria, em costumes considerados desviantes, desculpe. Bem, aí está, inclusive, combater, né, as famosas médiuns de cura que havia na época, né, e que eram chamadas de feiticeiras. Senhoras simples, bondosas, camponesas que curavam, né, usando ervas, usando energias, e para a igreja elas eram feiticeiras, bruxas e precisavam ser queimadas. Violência, tortura ou simples ameaça de sua aplicação foram usadas para extrair confissões dos hereges e para se apoderar, claro, dos bens que esses hereges tinham, naturalmente. Começou no século XII, na França, exatamente na época das cruzadas, né, para combater movimentos religiosos vistos como heréticos, em particular em relação aos cátaros e valdenses. Entre os outros grupos que foram investigados pela Inquisição medieval, encontram-se também os fraticelli, os hussitas, que eram seguidores de Jean Hus, que nós vamos estudar daqui a 2 aulas, e que viria depois a reencarnar como Allan Kardec. E as beguinas e os conversos. A partir da década de 1250, os inquisitores eram geralmente escolhidos entre os membros da ordem dominicana. Fizeram muita maldade em nome do Cristo. Uma dessas histórias é contada pelo Hermínio Miranda, né, nesse livro, Os Cátaros e a Heresia Católica. Eles eram um grupo religioso que realizava a cura de corpos e almas baseadas nos ensinamentos de Cristo, porém estudando as ideias da crença na reencarnação e a prática de comunicação com os espíritos. O livro relata a perseguição da igreja a esse grupo, uma das mais cruéis da humanidade, e que foi motivo de criação da Inquisição, por volta de 1100, né? E conta Hermínio Miranda que não restou um seguidor dessa seita dos cátaros. Bem, finalmente alguma coisa de bom acontece nesses 1000 anos de trevas, que é a vinda desse grande missionário, discípulo do Cristo, né? Teria sido João o Evangelista, de 1182 a 1226, foi o fundador da Ordem dos Franciscanos. Francisco de Assis era filho de um rico comerciante, fez votos de pobreza, foi canonizado pelo Papa Gregório IX, 2 anos depois de sua morte. É conhecido como protetor dos animais também, né? E aí, tem muitos livros sobre Francisco de Assis, né, inclusive mediúnicos, mas ele tinha êxtase, ele tinha os estigmas, ele recebia os estigmas do Cristo no seu corpo, né? E ele tinha contatos com Jesus. Tem um livro do Chico Xavier, se eu não me engano, Almas em Desfile, que tem um episódio de que na Úmbria daquela época, os camponeses acordaram assustados à noite porque tinham acabado de deitar e o sol tinha surgido, iluminando seus casebres. Eles então se levantam e vão com muito cansaço trabalhar no campo novamente, né? E começam a trabalhar no campo e dali a alguns minutos o sol desaparece. E eles não entendem nada, voltam para seus lares e vão dormir, né? Bem, o Hilário Silva, o espírito, né, conta que naquele momento Francisco estava numa gruta próxima e o Cristo tinha aparecido para ele e a aura do Cristo tinha iluminado toda a região da Úmbria, no leste da Itália, e por isso aconteceu esse fenômeno. Bem, Francisco de Assis nos deixa essa prece maravilhosa, né? Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor.
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu grifei para vocês as palavras que tem ao longo dessa prece, né? Paz, amor, perdão, união, fé, verdade, esperança, alegria, luz e consolação. Espírito extraordinário, um dos maiores que já vieram à Terra, né? Que possamos seguir os seus passos. Finalmente, após essa era, uma era muito triste para a humanidade, de muito atraso, porque a religião dominante, no caso, impediu o avanço da ciência, das artes, da cultura, da medicina, né? Vem a Renascença entre o século XIV e XVI, né? Com a revalorização da antiguidade clássica, dos gregos, né? O progressivo abrandamento das influências do dogmatismo religioso e do misticismo, porque ao mesmo tempo vem então a reforma protestante, né? E com valorização da ciência e da natureza. Então, é uma atividade do alto, uma atitude do alto, né? Que deu um basta àqueles séculos e séculos de estagnação, e aí então inicia-se uma nova era de apogeu da humanidade. Na próxima aula nós vamos estudar o islamismo, muito importante também, esse ramo religioso. Vamos depois estudar a reforma protestante e aí estaremos quase chegando já no final do nosso curso. Desejo a todos vocês muita paz e que possamos seguir em frente com muita fé. Grande abraço a todos.